A Aline, ela é atleta de futebol de campo e faz parte da seleção brasileira. Eu estava aqui perguntando para ela sobre esse negócio de ser atleta e a vida normal, como é que ela consegue conciliar. Ela vai mandar uma palavrinha aí para você que está em casa. Olá pessoal, meu nome é Aline Pellegrino. Como a gente estava conversando aqui, eu tenho 15 anos já de carreira e nesse período todo ainda jogo, ainda pretendo jogar mais uns 4 anos talvez. É complicado essa questão de conciliar a vida profissional com a vida pessoal, com os estudos, com a parte social da coisa, porque no caso do futebol a gente está o tempo todo treinando, o tempo todo jogando, não tem final de semana, não tem feriado, não tem férias. Quando todo mundo está descansando, que é o final de semana, a gente está treinando. A segunda-feira que o pessoal está trabalhando é o dia que a gente tem de folga, então é complicado, mas eu acredito que quando a gente se propõe a fazer uma coisa, está disposto, gosta, a gente faz com carinho, faz com amor e acaba entrando nessa rotina e não sente muito, né, essa dificuldade. Claro que hoje, assim, todos os meus amigos, tudo aquilo que eu conquistei foi através do futebol, meus estudos, as pessoas que estão mais próximas de mim hoje, que eu posso contar, foi através do futebol. Então acho que compensa um pouco aquelas coisas que a gente perde, deixa de fazer, que os outros fazem, a gente consegue ter também, acho que é importante. E a hora que parar de jogar, aí a gente começa a ter uma vida mais tranquila com relação a descanso, a folgas, a viagens. E aí a gente também leva um pouco da experiência do que viveu para essa outra parte, né, para essa outra vida. Eu acho que no final acaba dando tudo certo. Você já esteve em muitos países, como é que é? Você já viajou bastante? Como é que é esse lado assim de conhecer novas culturas? Você curte isso? Como é que é? Hoje eu curto muito, assim, tenho certeza que a hora que eu parar de jogar, se Deus quiser e se eu tiver essa possibilidade, eu vou querer viajar muito, voltar a lugares que eu fui quando eu estava jogando, né? Porque infelizmente a gente vai, mas acaba conhecendo só hotel. É um lugar ou outro que você consegue ter um tempo e passear um pouco mais. Como eu falei antes, o futebol me deu tudo que eu tenho hoje foi através do futebol. Eu tenho certeza, né, que se talvez não fosse através do futebol, não teria tido condição de fazer 1/3 das viagens que eu fiz. A primeira foi no ano 2000, eu estava para completar 18 anos, acabei completando 18 anos na Itália e de lá para cá eu já conheci acho que mais de 15 países, tudo jogando, tudo através do futebol. Então acho que é uma coisa bem bacana essa questão cultural, de diversidade. Você é muito bem recebido em alguns lugares, em outros lugares você sente uma dificuldade. Você tem também, né, logo na primeira viagem, você já vê a importância de você poder falar uma outra língua, de você poder se comunicar, né? A gente está dentro do nosso país, dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, é uma coisa muito pequena, perto do mundo todo que tem por aí, de pessoas que você pode conhecer, trocar experiências e se tornar amigo, então acho que é uma questão muito bacana. Você me disse que conseguiu fazer faculdade, você fez faculdade durante as competições, durante os treinamentos, como é que você conseguiu fazer isso? Porque a maioria dos atletas de alto rendimento, eles têm muita dificuldade nessa parte de estudo, né, para conciliar estudo e treinamento. Como é que você conseguiu? Eu acabei dando um pouco de sorte, que eu comecei a faculdade bem nova, com 17 anos e meio, e aí nesse momento eu ainda não servi a seleção, então eu consegui estudar. No último ano eu comecei a ser convocada e apertou um pouco mais, mas aquela questão da força de vontade, os professores vão te ver que você está se esforçando, que você é uma pessoa esforçada. Hoje, pelo menos dentro da minha modalidade, muitas meninas têm a possibilidade de ter uma bolsa de estudos e nem todas aproveitam da forma que tem que aproveitar, vão realmente, se dedicam. Hoje ter uma graduação já é pouquíssima coisa, não ter é mais complicado ainda. Então assim, eu sei que é difícil, é complicado você conciliar, mas muitas vezes em jogos abertos, jogos regionais, trazia as coisas para estudar, no período de concentração estava ali estudando e consegui conciliar. Hoje de novo eu voltei a estudar, comecei a fazer a pós-graduação, então pretendo aí nesse final de carreira fazer também a pós-graduação e a hora que eu parar de jogar eu não ter que voltar a estudar, então conseguir fazer as coisas. Mas eu acho que é muito uma questão de dedicação mesmo. A pessoa ela tem que saber que ela vai dormir menos, que ela vai ter que se desdobrar um pouco, vai perder muita aula, vai ter que repor, vai ter que fazer muito trabalho.
E eu acho que o esporte, né, e o estudo tem que andar junto, independente aí da idade, principalmente aqueles que começam mais cedo. Tem que conciliar assim, porque senão você vai deixando, que é o caso de várias amigas que eu tenho, e aí até agora ainda não terminou o ensino médio. Muita gente que chega a parar de estudar, né, para competir, muita gente, conseguir alguma coisa no esporte. Só que vai acabar, né, se não juntar muito dinheiro, que não é o caso da maioria, e aí depois correr atrás fica mais complicado ainda. A propósito disso que você acabou de dizer, como é que você vê no Brasil o incentivo ao esporte? Você acha que já alcançamos alguma coisa ou tem muito chão para andar ainda? Porque tem milhares de pessoas jovens que talvez desejassem estar num lugar seu, por exemplo, certo? Praticam futebol e não têm as mesmas oportunidades, são poucos que têm a sorte, né? O que acontece no Brasil? Eu vou assim começar falando com relação à minha modalidade quando eu comecei, então são 15 anos que eu vi de mudança, de uma certa evolução, mas ainda assim eu paro hoje para olhar, é um momento complicado da modalidade, difícil, e passaram-se 15 anos. Eu acredito que no esporte brasileiro em geral a dificuldade é a mesma. A gente está evoluindo, mas a gente está evoluindo muito devagar. Algumas modalidades têm visibilidade maior, têm condições maiores, só que não se resume só ao futebol, não se resume só ao vôlei, tem outras modalidades, tem outros esportes que o pessoal se dedica, que o pessoal se doa da mesma forma, e a gente nem sabe o que acontece, como treina, como não treina, se tem investimento, se não tem investimento. E eu acho que hoje, em função da Olimpíada aqui no Rio em 2016, o Brasil como um todo tem essa chance de mudar um pouco isso. Eu acho que nós que estamos no meio, envolvidos no esportes, temos também essa responsabilidade, cada um dentro da sua modalidade, de brigar com a federação, de cutucar com a federação, de falar, opa, peraí, todo mundo se fazer visto, todo mundo se fazer escutar, ser escutado nesse momento, porque depois que passar 2016, é difícil você ver as coisas evoluírem muito. Então acho que é o momento da gente alavancar o esporte brasileiro, que infelizmente... Brigar um pouco mais, né? Sim. Infelizmente, assim como outras áreas do nosso país, vão crescendo, mas eu acho que muito devagar. A gente tem condição de ter um crescimento mais rápido, até pelo material humano que a gente tem, até pelas possibilidades. Por que está crescendo tão devagar? Qual é o problema básico desse país? O que você vê? Por exemplo, se você tivesse que resumir numa palavra, o que atrapalha o desenvolvimento do esporte? Porque é o que você acabou de dizer, algumas modalidades, elas aparecem mais, e tem um monte de modalidade que não tem incentivo nenhum. O atleta não tem dinheiro para comer um lanche. Eu acho que no Brasil tudo é aquela questão da desigualdade. Eu acho que a palavra seria essa questão da desigualdade. A gente tem a desigualdade como uma coisa natural no Brasil. A gente acha que é natural ter desigualdade. É natural porque aquele nasceu num outro estado, que tem menos recurso, que culturalmente é um estado que as pessoas têm que ter menos acesso à cultura. Você acha que a população ela é passiva e ela aceita com muita... Com certeza. Eu brinco que se morasse no Brasil argentinos, a coisa ia ser bem diferente. A gente tem essa tendência à passividade. A dizer amém a tudo, né? Sim. Tá ruim, mas o mínimo tá a gente tem. A gente tem prefere um pouquinho... ficar com o mínimo a não ter nada, né? Do que brigar. E aí é uma coisa que quem está no poder sabe e aproveita disso para dar sempre o mínimo, né? Verdade. Uma pergunta que eu acho que todos os teus fãs aí pelo Brasil afora gostariam de fazer para você. E você, a tua vida amorosa, acho que todo mundo quer saber como é que é isso aí, como é que se lança, os seus amores, e se tem um amor, alguém... Como é que tá a tua vida amorosa? Isso aí é até fácil de falar. Infelizmente, assim, por conta de toda, né, essa rotina, tudo, foi uma coisa que na minha vida ficou praticamente em segundo plano, assim, desde o começo. Eu comecei muito nova, então fui viajar muito cedo, morar fora da minha casa, com 15 anos. Nossa. E aí fiquei 6 meses fora, voltei para São Paulo, depois fui de novo, então eu digo assim que eu não tive grandes relacionamentos, foi tudo aquela coisa de verão, né, que o pessoal fala, amor de verão não sobe serra, tudo isso aí. Então às vezes você tá num lugar, você conhece alguém, mas assim, eu não tive tempo ainda para também poder me dedicar um pouco a isso. Mas quando você deita assim e você vai dormir,
E você tem alguém especial que vem para tua cabeça, assim, tua cabecinha, você pensa em alguém especial? Algum desses amores de verão, alguém marcou muito a tua vida? Eu acho que pelo meu signo, assim... Qual é o teu signo? Eu sou canceriana. Canceriana é mais romântica, é mais chorão. Eu acho que, por característica, independente de uma pessoa específica, tem aquele sonho de conhecer alguém, né, de ter uma coisa bonita, de ter uma coisa de cinema, né? Então eu acho que isso é bacana. Você acha que ainda vai rolar um grande amor ainda? Tem que ter, né? Se todo filme o pessoal fala que enquanto ainda não tá no final feliz é porque não chegou ao final. Então acho que essa questão eu tenho sim como... Pretende ser mãe ainda? Se Deus quiser, quem sabe. Eu acho que é bacana, é uma coisa que mais pra frente, eu acho que é importante pra qualquer mulher. Tá bom, isso é uma curiosidade. Eu agradeço a sua atenção e esse vídeo vai rolar aí pelo Face, né? Hoje eu estou com alguns grupos, devo ter um alcance aí de 200, 300 mil pessoas, até mais que isso, porque tem alguns grupos de fora do Brasil que só o grupo tem 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas, mas o alcance é no mínimo uns 300 mil pessoas. E o pessoal do esporte, a gente trabalha com xadrez, a gente divulga outras modalidades. Trabalho também com taekwondo, estou praticando. E é muito importante para os atletas ouvirem o seu depoimento. Eu gostei do teu depoimento, muito bacana, muito legal. Agradeço a sua atenção, espero que Deus esteja te abençoando e que você conquiste muitas vitórias, você merece. Bacana, obrigada aí pela participação e desejo para você, para o seu grupo, para todos, a mesma felicidade, o mesmo sucesso.